A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Amém! Aleluia! Glória a Deus! Uou! Aleluia! Pelo que eu percebo, vocês estão empolgados com a palavra de Deus? Sim, estamos na hora 11! Ei, só falta 1 hora para o nosso ápice, para o nosso zênite, ok? Você está empolgado? Quantos aqui se sentem sendo preparados por Deus para a eternidade? Quantos? Eu te digo, ainda faltam 2 horas para terminar e Ele guardou o melhor para o final. Ah, aleluia! Vá para 2 Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios capítulo 9. E enquanto você encontra, eu vou revisar um pouco do que eu disse na hora passada. Ok? Na hora passada, falamos da diferença entre 2 parábolas, a dos talentos e a das minas. Eu pensava que era a mesma coisa, mas descobri. O Espírito Santo me abriu os olhos e eu vi que eram diferentes. A dos talentos fala dos nossos dons e chamado. Nem todos recebem o mesmo, certo? Um cara recebe 5, outro recebe 2 e outro recebe 1. São 3 casos aqui. Cada um segundo sua capacidade. Ou seja, alguns podem ter um ministério para alcançar centenas de milhares, outros dezenas de milhares e outros apenas centenas. São níveis diferentes. Mas o ponto é que o que recebeu 5 talentos e o que recebeu 2 dobraram seus talentos em cooperação com o Espírito Santo. Cooperando com o Espírito Santo, multiplicamos nossos dons. Estão comigo? O resultado foram recompensados exatamente da mesma forma. Muito bem, servo bom e fiel, certo? O cara que enterrou o talento, bem, ele o perdeu. Foi chamado de servo mau e preguiçoso. Deus não gosta de preguiça, lembre disso, certo? E então, quando vamos ver a parábola das minas no Evangelho de Lucas, descobrimos que Deus não fala apenas de 3, mas de 10 servos. E cada um recebeu uma mina. Uma mina, todos receberam mesmo. O que isso nos diz? Isto fala das nossas bênçãos, o quê? Fundamentais que recebemos quando nascemos de novo. O amor de Deus derramado em nosso coração, o Espírito Santo que nos foi dado, a palavra de Deus, a fé, certo? Isso fala do que todo crente recebe ao nascer de novo. Nesta parábola vemos apenas 3. Dos 10 servos que Jesus menciona, ele não fala dos outros 7. Um cara transformou o seu 1 em 10. E Jesus disse, agora você tem autoridade sobre 10 cidades. Outro fez do seu 1 5. Jesus disse ter autoridade sobre 5 cidades e outro cara enterrou o seu. E o mestre não falou com ele muito suavemente. Então, isso nos mostra que de fato recebemos as recompensas quando multiplicamos o que Deus deu a cada um de nós. Isto me mostra que não importa quem você é ou o seu chamado, se você trabalha com negócios, se você é uma mãe fiel orando em sua cidade, você tem a chance de receber grandes recompensas pela sua obediência. E assim ter muita autoridade dada a você pelo Mestre para servir a Ele e ao povo no milênio, no novo céu e nova terra. Você receberá grandes recompensas no tribunal, amém? 2 Pedro 1,2 diz, graça e paz vos sejam multiplicadas no conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Lemos isto no final da hora passada, e o que isto nos mostra é que quando conhecemos intimamente a Deus, a graça de Deus em nossa vida se multiplica, ouça. Eu quero que você tenha isso em seu espírito. Você não pode fazer nada, nada, de valor eterno sem ser pela graça de Deus. Por isso a humildade é tão importante. Deus diz, eu o quê? Ele dá graça aos humildes. Veja, Tiago declara em Tiago, capítulo 4, versículo 6, na versão ampliada, que ele dá mais graça. Repita, ele dá mais graça. Entenda, a graça é ilimitada. Você pode ter tanto quanto buscar ter. Não é limitada. Busque a graça de Deus. Vá atrás dela, vá atrás. Eu digo a Deus, eu preciso de grande graça. Eu digo muito isso a Ele, eu quero a graça dEle. Porque eu sei que eu não posso fazer nada de valor eterno sem a graça. Estão comigo? Então a graça é multiplicada. Repitam, multiplicada. Quando Tiago diz que ele dá mais graça, ela é multiplicada. No conhecimento de Jesus, por isso é importante estudar.
ler livros, ouvir ministrações ungidas, ir à igreja regularmente. Você diz amém para isso? Oramos, meditamos na palavra, porque a graça é multiplicada à medida que o conhecimento aumenta. E à medida que conhecimento e sabedoria crescem, o que acontece? Provérbios diz claramente: isso nos dá não somente uma vida longa, mas multiplica nossos dias, assim conseguiremos muito mais com menos esforço. Eu tenho visto isso. Eu tenho realmente visto. Eu tenho o privilégio de estar com grandes homens e mulheres de Deus, e quanto mais velhos ficam, eles dizem tipo uma frase e eu fico ruminando a frase o mês inteiro. Outros ministros dizem coisas, é bom, é ótimo, eu fico pensando, é bom. Mas aqueles lá falam algo, eu fico ruminando por meses. Parece que há mais poder nas palavras deles. Estão comigo? Um amigo meu pastoreia uma grande igreja lá no Canadá, e um grande homem de Deus que tem sido fiel a Deus por muitos e muitos anos. Ele chegou naquela igreja e... ele é um grande homem de Deus. E ele estava no púlpito e disse: Deus me disse que ele quer curar casamentos. Ele disse outras coisas sobre casamento. E, sabe, o meu jovem amigo olhou para mim e disse: sabe, John, não foi nada de fato profundo. Ele só disse algumas frases, mas sabe, eu vi mais gente tendo o casamento recuperado do que jamais tinha visto naquela congregação. Eu percebi que o peso das palavras dele era muito maior. A graça foi multiplicada na vida dele. Veem isso? Jean Wilkerson era uma dessas pessoas, 74 anos, ela tinha mais ou menos esta altura aqui. Sabe, ela orava em línguas e eu ficava com o braço todo arrepiado. Eu orava em línguas, nada acontecia, mas quando ela orava, eu me arrepiava inteiro, porque graça foi multiplicada na vida dela. Sabe, um dia eu liguei para aquela mulher e fiquei no telefone e parecia que eu estava falando com Jesus. Graça foi multiplicada na vida dela. Estão comigo? Bem, há várias áreas onde podemos multiplicar a graça de Deus em nossas vidas. Eu vou falar apenas de algumas. Uma das primeiras, podemos multiplicar a graça dando. Vá comigo para 2 Coríntios capítulo 9. É onde vamos começar. 2 Coríntios capítulo 9. Qualquer um que se achegue a Deus e passa a conhecê-lo intimamente sabe que Deus é um extraordinário e extravagante doador. Amém? Ele dá o melhor. Quantos sabem que ele deu Jesus, que era o seu melhor? E ele não deu Jesus sem um propósito. Vou dizer de novo, ele não deu Jesus sem um propósito. O primeiro propósito, ele nos amou, e o segundo, ele queria receber uma colheita multiplicada. Essa colheita são muitos filhos e filhas recebidos na glória. Então, seu primeiro propósito sempre deve ser o amor. Mas deve haver um segundo propósito também. Quantos aqui já viram um fazendeiro lançar sementes no solo, ir embora e dizer: eu já fiz a minha parte, o meu trabalho, ir embora e deixar a colheita apodrecer? Você está aqui? Então Deus deu Jesus esperando uma colheita. Você e eu somos parte dessa colheita, não é maravilhoso? Eu disse, não é maravilhoso? Então dar em fé é outra forma segura de multiplicarmos o que estamos dando. E podemos multiplicar o que possuímos afetando as vidas para a eternidade, assim como o Pai fez com Jesus, sabia? Você pode dar finanças e afetar vidas eternamente, como o Pai fez com Jesus, você pode fazer isso? Vejam o que Jesus diz no Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 9. Usem as riquezas deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, eles os recebam nas moradas eternas. Você pode fazer muitos amigos com seu dinheiro. E eu vou te mostrar como. Vá para 2 Coríntios, capítulo 9, verso 9. Eu vou ler na versão ampliada, por favor, coloquem na tela para que as pessoas possam acompanhar. 2 Coríntios 9, 9, na versão ampliada. Eu vou ficar nessa versão ampliada durante toda a hora. Como está escrito, ele, a pessoa benevolente, distribui, ele dá aos pobres seus atos de justiça, preste atenção, e bondade, piedade e benevolência permanecerão, continuarão por quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Isso é eternidade? Então ele diz, o que você dá permanecerá para sempre, o que você dá aos pobres. Então, vamos ver se é só para os pobres? Espera aí, Jesus diz, o Espírito de Deus está sobre mim, ele me ungiu para pregar aos pobres. Eu te digo, Jesus pregou para muita gente financeiramente rica. Entenda, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele está falando disso? Estão acompanhando? Porque se isso fosse verdade, Pedro e os outros parariam de pregar o evangelho e dar comida aos pobres, como faziam em Atos? Certo, existem muito mais pobres do que os financeiramente pobres. Você pode dizer amém? Então você pode ver que dar finanças para o evangelho, ofertar para o reino e dar finanças para abençoar aqueles que não têm o que você tem, este tipo de doação permanece por quanto tempo? Para sempre é muito tempo. Ok? Então veja isto.
como fazemos a diferença, ok? Ao contribuirmos financeiramente para a obra de Deus, estamos semeando nos pobres e as nossas obras permanecerão para sempre. Não faz diferença o quanto ou quão pouco você tem financeiramente? Se você tem uma semente que Deus diz que lhe dará, Ele pode multiplicar seus esforços na edificação do reino. Como isso funciona? Considere uma maçã, uma semente de maçã. Você pode não ter muito, mas se tiver uma semente de maçã e puser na terra, ela te dará centenas de maçãs. E o que há dentro de cada maçã? Mais sementes. E você pode pegar as sementes e produzir mais macieiras, como também pode comer as maçãs. É exatamente o que ocorre com nossas finanças. Podemos ter só uma sementinha, mas o que acontece? Deus diz, eu vou multiplicar. Veja o que ele diz aí no versículo 6. Ele diz, lembrem disso, aquele que semeia com escassez, relutantemente também colherá com escassez e relutância. O que semeia generosamente, para que as bênçãos cheguem a alguém, também colherá generosamente e com bênçãos. Que cada um dê como definir em sua mente e propuser no seu coração, não com relutância, ou com pesar, ou por obrigação, pois Deus ama, tem prazer e premia sobre todas as outras coisas, e não abandona nem se afasta de quem alegremente e com regozijo, pronto para fazer, dá, cujo coração está no que dá. Em outras palavras, Deus diz o quê? Que Ele vai multiplicar, viu isso? Veja o verso 10. E Deus, que provê semente ao que semeia e pão para comer, também vai multiplicar, repitam, multiplicar, seus recursos para plantio e aumento dos frutos da sua justiça. Então Deus diz que Ele fará o que você dá se multiplicar, assim como ocorre com a semente. Então, é aqui que eu quero entrar, porque é isso que nos empolga no escopo da eternidade. Deus fala de nós estarmos dispostos a dar e Ele multiplicará a semente. Sabe, Lisa e eu temos visto isso em muitas áreas da nossa vida. Semeamos em ministérios no passado quando estávamos financeiramente mal e vimos Deus multiplicar a semente. Eu lembro, o mais difícil para nós quando casamos é que não conseguíamos dar. Porque o que entrava era exatamente o que precisávamos, não sobrava nem para roupas ou sapatos. E eu lembro, sabe, a coisa mais difícil foi quando chegou o Natal e não tínhamos nada para dar. E então minha esposa começou a fazer coisas e dar às pessoas o que ela havia feito. E eu lembro que uma vez o Senhor disse, eu quero que você dê. Eu lembro disso, Ele disse, eu quero que você dê $50 a esse ministério. E sabe, aquele ministério ia muito bem. Tinha milhões entrando. Mas Deus me disse para dar $50 ali. Eu disse, Deus, eu não tenho $50, mas se você está dizendo para dar, eu farei o compromisso de dar. Eu estava viajando. E lembrem, eu era motorista de van na nossa igreja local. Era meu emprego, eu não era pregador na época. E eu estava em viagem e eu lembro que um homem chegou até mim. Algumas semanas depois, ele apertou minha mão, eu senti algo na mão. Quando tirei minha mão, eu olhei e lá estava uma nota de $50. O primeiro pensamento foi, vou comprar um presente de Natal para minha esposa. Foi o primeiro pensamento que veio. E o Espírito Santo disse na hora, ei, seu compromisso. Eu disse, eita, é mesmo? Então eu lembro de pôr o dinheiro no envelope e mandar para aquele ministério $50. Mas ouça, no espaço de 30 dias, no espaço de um mês, Deus trouxe $2.000 às nossas mãos, que vieram totalmente de lugares inesperados. Eu estou dizendo lugares completamente inesperados. Deus multiplicou minha semente, eu pude dar mais presentes de Natal, Ele multiplicou, entendem o que eu digo? Então, o que realmente é empolgante é a parceria, repitam, parceria. Vá comigo para Filipenses capítulo 4. Eu digo a vocês, é nessa área que eu simplesmente vou além. Sabe, quando você ouve o que vai ouvir é completamente extraordinário. Em Filipenses, capítulo 4, eu quero ler aqui, a partir do verso 14. Ele diz, pois foi certo, recomendável e nobre vocês ajudarem nas minhas necessidades e saberem das minhas dificuldades. E vocês, filipenses, sabem bem que nos primeiros dias do ministério do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja ou congregação entrou em parceria comigo, ou abriu uma conta de débito ou crédito, no tocante ao dar e receber, a não ser unicamente vocês. Notem, eles abriram uma conta de débito e crédito com ele, ou seja, obviamente não foi apenas uma vez que eles deram. Ele confirma, verso 16, pois até em Tessalônica vocês contribuíram para suprir as minhas necessidades não apenas uma vez, mas duas. Agora veja o verso 15 de novo. E vocês filipenses sabem bem que nos primeiros dias do ministério, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja entrou em parceria comigo. Repita, parceria. Agora, deixa eu te dar a definição dessa palavra aí, parceria.
É um relacionamento entre indivíduos ou grupos que é caracterizado por mútua cooperação e responsabilidade no tocante a conquistar um objetivo específico. Posso ler de novo? Relacionamento entre indivíduos ou grupos caracterizado pela cooperação mútua e responsabilidade no tocante a conquistar um objetivo específico. Uma parceria saudável dada por Deus sempre dá aos indivíduos envolvidos a capacidade de fazerem mais do que fariam sozinhos. Estão acompanhando? Jesus nos deu a comissão de irmos a todas as nações e fazermos discípulos, certo? Certo? Ide por todo mundo e fazei discípulos. Ele não disse só converter, mas fazer discípulos. É um bom lugar para dizer amém? Mas se todos os crentes estivessem fazendo isso, como o evangelho seria financiado? Teria que cair dinheiro do céu ou Deus teria que enviar pelos anjos, não é? Mas não foi assim que ele ordenou. Em vez disso, ele confiou ao seu corpo o privilégio de dar. Estão comigo? Isto cria uma parceria, certo? O que dá a todos a oportunidade de alcançar o mundo. Você já está entendendo, você vai entender mais ainda. Veja, alguns ministros Deus chamou para alcançar multidões, todos fomos chamados para alcançar pessoas, certo? Alguns alcançam centenas, outros milhares, outros nações, tudo isso é muito importante, certo? Por isso que a Bíblia diz, reparte o que tens com 7 ou até 8. É bom ter parceria com muitos, certo? Estão comigo? Para o resto da igreja, ele comissionou e confiou outra parte integral, e é a seguinte: trabalhar, fazer dinheiro e alcançar aqueles que estão dentro do seu círculo de influência. Então, sua responsabilidade, se você não tem ministério em tempo integral, entenda, a Bíblia diz que ele deu alguns para apóstolos, alguns profetas, alguns evangelistas, pastores e mestres, certo? Mas a maioria não é chamada para fazer isso. A maioria é chamada para trabalhar, fazer dinheiro e influenciar pessoas no seu círculo. Você alcança pessoas nos negócios que seu pastor nunca vai alcançar. Você alcança pessoas no mundo financeiro que eu nunca vou alcançar. Você foi chamado para influenciar pessoas na sua esfera de influência. No entanto, como você alcança o mundo? Como faz as suas minas multiplicarem? Bem, através da parceria. Estão comigo? Certo, vamos dar um exemplo. Digamos que você surge com um produto que é um produto que vai mudar a vida. Muda totalmente a vida das pessoas. Mas você só consegue fabricar 2 por mês. Tá bom? Ótimo, você muda a vida de 2 pessoas por mês, não é? Mas digamos que é uma companhia que tem equipamento especializado e que consegue fazer milhares deste produto por mês. O que é que você faz? Entra em parceria com eles, você dá financeiramente a eles, e o que acontece? Você os equipa para poderem fazer milhares daquilo por mês. Então agora você não alcança apenas os seus 2, mas você alcança milhares por causa da sua parceria com aquela empresa. Você é o parceiro deles. É isso que é uma sociedade limitada. Já ouviu falar disso nos negócios? Significa você também é dono. Quando as pessoas semeiam em ministérios, elas também se tornam donas, por assim dizer. Você sabe, Deus é dono de todos os ministérios, você entende. Mas elas entram em uma parceria, ou seja, todos que aquele ministério toca, você toca. Isto é uma verdade absoluta. Então aí está, você faz as suas minas se multiplicarem com a parceria. Estão entendendo? Veja o verso 17. Paulo diz, não que eu busque ou esteja ávido por seu donativo, mas eu de fato busco e estou ávido pelo fruto que será aumentado em seu crédito, a colheita das bênçãos que está se acumulando em sua conta. De que conta ele está falando? Sua conta celestial, quantas pessoas você influenciou? Quando você estiver diante do tribunal, Jesus dirá, veja, você influenciou centenas de milhares, mas como eu as influenciei, eu nem conheço. Você ajudou aquele ministério que foi àquele país? Você ajudou o ministério que foi a uma cidade? Você ajudou o ministério que ganhou toda a América? Ainda bem que alguns entendem isto. O próprio Deus ordenou assim. Sabe, é maravilhoso. Se voltarmos a 2 Coríntios, ele diz, cada um dê segundo está proposto em seu coração.
Veja, ele não diz como Deus manda. Ele diz como está proposto no coração, ele não diz como o Espírito Santo guia. Sabe por quê? Porque quando Jesus deu aquelas 10 minas, ele disse, vocês multiplicam. E eles fizeram negócios. Tiveram uma parte ativa em fazer multiplicar. Pensaram, se comportaram e se moveram de forma sábia. Ou seja, você dá o que você propõe. Quanto você quer multiplicar? O quanto você quer tomar parte em alcançar pessoas em todo o mundo? O quanto você quer tomar parte na comissão? Sua parte na comissão pessoalmente é alcançar as pessoas que você influencia em sua vida todo dia, mas você também pode influenciar a China, pode influenciar a Austrália, influenciar a Ásia. Eu posso influenciar a África, posso influenciar a América e até Chicago. Eu não estou falando sobre dízimos. Dízimos, ouça aqui. Eu não sou pastor dessa igreja. Eu tenho uma equipe de... da última vez que contamos eram 33, não 34 pessoas, certo? Pelo mundo. Eu não pastorei uma igreja. Mas eu digo às pessoas, o seu dízimo pertence à sua igreja local. Esta é a casa do tesouro. Mas eu estou falando do que vai além dos dízimos. Eu estou falando de ofertas. E alguém pergunta, e precisamos dar o dízimo? Sim, veja Hebreus capítulo 7. Jesus é o nosso sumo sacerdote que vive para sempre para receber dízimos. Você está comigo? Certo? Eu não estou falando de dízimos, estou falando de parceria com ofertas. Então, quando você dá, você tem que entender, Deus, você me deu habilidade? Eu dou a esse ministério para ele ir àquela nação. Eu posso tocar aquela nação? Esse ministério toca milhões de pessoas com livros, aquele alcança milhões com vídeos, aquele ministério está tocando vidas de pessoas que não têm onde morar, eu vou tocar essas vidas também, eu quero fazer parte desse ministério. Então você dá uma porção a 7 ou até mesmo a 8 e você multiplica suas minas. Então note, ele diz para o fruto que será aumentado ao seu crédito. Você dá o que é temporal, mas você converte para o que é eterno num processo de parceria. Isso é multiplicado no final. Então você não tem uma colheita de multiplicação só aqui na terra para fazer mais, mas você também tem uma parceria, o que é mais importante, seu fruto está no céu. Você pode dizer amém? Ah, isso é muito bom. Deus não julga pela quantidade, mas pela fidelidade em fazê-lo. Deixa eu dar um exemplo. Para uma pessoa, dar $30 pode ser puxado. Para outra, dar $1.000 pode ser da sua abundância. Estão comigo? Lembra da viúva? Jesus disse que ela estava dando mais do que todos. Por quê? Porque ela estava dando o que lhe custava, enquanto todos os outros davam da sua abundância. Deus multiplica o que damos nesta vida terrena e te dá a habilidade para dar mais. Provérbios 11:24, aqueles que generosamente distribuem e ainda assim são aumentados. É um ciclo, você entende? Deixa eu dar um exemplo. Eu conheço muito bem um grupo de homens, estive com eles ano passado. Há 12 anos se reuniram e disseram, sabe, somos homens de negócios, estamos no mercado executivo e nós queremos dar extraordinariamente no reino de Deus. Então o que fizeram? Separaram alguns dos seus negócios e deixaram esses negócios exclusivamente para dar a ministérios. Certo? Sabe quanto eles deram? No primeiro ano, aqueles negócios que eles separaram foram tão bem, eles decidiram dar cada centavo, aquilo foi tão bem, e deram tudo para o evangelho. No primeiro ano deram 1 milhão. Sabe quanto deram em 12 anos? Você está pronto? $120 milhões. 12 anos. Homens de negócios multiplicando suas minas. Eles não apenas têm uma colheita no tribunal de Cristo, mas conseguiram dar 120 milhões para o evangelho? Foi assim que Deus ordenou? Imagina o que acontecerá se começarmos a multiplicar nossas minas, como alcançaremos o mundo rápido? Eu olho para minha equipe e digo, sabe, eu já falei tanto isso para minha equipe, falo todo dia, eu digo, sabe, tudo o que pudermos fazer. Sabe, nosso orçamento hoje é cerca de $4 milhões, mas você já imaginou o que poderíamos fazer? O que poderíamos fazer se cada um decidisse fazer a sua parte? O mesmo com este e com todos os ministérios. Você está comigo? Há muitos homens e mulheres na igreja cujos negócios são muito bem-sucedidos. No entanto, muitos dão ao reino apenas uma fração do que ganham. Embora sejam muito bem-sucedidos aos olhos da sociedade, como será que o mestre vê o que eles fazem? Mesmo ganhando milhões,
E mesmo tendo dado centenas de milhares, serão julgados como que escondeu a mina ou multiplicaram o que foi dado a eles para o bem do reino. Estes que vivem dessa maneira não são movidos pela eternidade. Deixa eu dar um exemplo de alguém que eu conheço. Ele era um membro muito fiel em nossa igreja, era muito conectado na igreja onde sou membro. E ele fez um compromisso, disse: Senhor, eu quero viver com 10% do que ganho. E começou a orar assim. E sabe, ele conseguiu. Passou a dar 90% da sua renda para o reino. Passou a viver com 10%, mas sabe o que eram 10%? Ele dirige um carro maravilhoso e mora numa casa maravilhosa. Mas começou dizendo: eu quero fazer isto. E fez um compromisso como aqueles homens. Multiplicou suas minas. Você ainda está aqui? Outra razão para a parceria é que ela nos dá uma chance de devolver ao ministério que nos tocou. 1 Coríntios 9:11, Paulo diz: se semeamos a semente de bens espirituais entre vocês, é muito pedir que colhamos benefícios materiais. Se outros requerem esse direito de vocês, nós não podemos requerê-lo ainda maior e melhor? Foi o que Paulo disse na versão ampliada, 1 Coríntios 9:11 e 12. Traduzindo para o mundo natural, digamos que um amigo seu lhe dê um presente. Você vai e agradece a outro amigo? Paulo está dizendo aqui: se semeamos em vocês coisas espirituais, não é correto dizer: plante em nós de volta coisas naturais. É a sua forma de dizer: obrigado, Senhor, por esse ministério que você nos deu. Você está comigo? Agora, você agradece a quem lhe dá um presente, isso estabelece um relacionamento, não é? Quando você faz isso, então, Deus quis que fosse assim, pois quanto mais o ministério alcança e toca vidas, maiores são as necessidades financeiras para ele operar. Quando Lisa e eu começamos, alcançávamos centenas. Nosso orçamento era cerca de 60 mil por ano. Hoje Deus nos deu o privilégio de alcançar milhões, nossos programas estão em 16 nações. Então o orçamento é bem maior. Mas ao tocarmos mais pessoas dizem obrigado e se tornam nossas parceiras. Então isso nos permite manter esse nível de ministério. Estão vendo, foi assim que Deus ordenou. Mas Deus é aquele que dá o aumento. Quando começamos a ensinar, tínhamos poucas fitas, viajávamos por Orlando, fizemos aquilo, fomos fiéis no que Deus havia nos chamado para fazer. E Deus disse: ok, estão diligentemente trabalhando, são fiéis, vou aumentá-los. Eu vou aumentá-los, eu vou aumentá-los, eu vou aumentá-los. Então o que acontece é que, quando o relacionamento é estabelecido, você foi abençoado e devolve aquele ministério e o ministério consegue subir de nível. Entende o que eu digo? Foi como Deus projetou. Mas é triste ver pessoas que são tocadas por um ministério e não fazem nada. Imagina comer num restaurante toda semana e aí não ser grato a ele, dando a ele finanças por ter sido alimentado. Foi assim que Deus projetou. Você está vendo isso? É uma coisa natural. Mas a boa notícia e o que é mais impressionante é que Deus diz: eu multiplicarei o que você deu porque você deu a mim. E ainda terá uma colheita. Então é um negócio bom nas duas pontas. Você está vendo isso? Certo, vamos continuar, temos que continuar. Deixa eu só terminar aqui, versos 18 e 19. Ele diz: mas eu tenho seu pagamento completo e mais. Eu tenho tudo o que eu preciso, estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, eles são o odor e a fragrância de uma oferta e de um sacrifício que Deus se agrada em receber, e no qual ele se deleita, e o meu Deus liberalmente suprirá e encherá até completar cada uma das suas necessidades de acordo com a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Isso é para todos os que dão. Vem isso para os parceiros. Você diz amém? Área número 2, na qual podemos multiplicar, e você vai pegar rapidamente isso assim que eu disser. Multiplicamos pela oração. Você pode tocar nações pela oração. Pode multiplicar suas minas pela oração. Você percebe isso? Sabe, em nosso ministério temos parceiros financeiros e parceiros de oração. Ministramos para ambos, ok? Posso ser honesto com vocês, eu vejo a minha equipe, 9 da minha equipe estão aqui e podem confirmar. Se eu tivesse que escolher entre um parceiro financeiro e um de oração, escolheria o de oração. Porque eu creio no poder da oração. Pessoas chegam para mim e dizem: John, eu estou orando por você e pela Lisa. E eu paro, e eu sei quando dizem a verdade. Dizem: oramos por vocês todos os dias. Eu paro e digo: é a melhor coisa que você pode fazer por nós. Obrigado. Muitas vezes ao longo do caminho me vem à consciência os parceiros que oram por nós todos os dias. Esses parceiros receberão crédito no julgamento por cada pessoa que nós alcançamos.
cada pessoa que tocamos receberão crédito por elas. Todos que tocarmos, os parceiros financeiros receberão crédito por eles. Cada pessoa que o seu pastor tocou será acreditada a você no dia do julgamento porque você orou por ele. Por esse ministério aqui, vocês entendem? Podemos multiplicar servindo a ministérios? Escreva isso, número 3, multiplicamos servindo a ministérios. O livro diz, outra maneira de multiplicar é servindo a ministérios. Há muitos ajudadores em nossa organização, a quem Lisa e eu constantemente lembramos que receberão crédito no dia do julgamento por cada vida que tocamos, e é verdade, certo? Vá comigo para 1 Samuel capítulo 30. Se você achou, diga amém. Davi tinha perseguido os amalequitas e recuperado tudo o que haviam roubado dele e dos seus homens e ainda mais. Ainda havia o espólio deles. E eu quero que notem o que Davi disse a esses caras. Veja o verso 24. Vou ler na Nova Tradução Viva. Davi disse, vocês acham que alguém dará ouvidos a vocês falando desse jeito? Porque alguns não queriam compartilhar com os outros que ficaram? Porque muitos ficaram guardando o equipamento e muitos outros foram com ele para a batalha? E os que foram para a batalha não queriam repartir com os que ficaram guardando, entendem? Davi disse, dividiremos igualmente entre os que foram para a batalha e os que protegeram o equipamento. Dali por diante, Davi fez disso uma lei para toda Israel que ainda é seguida. Então entenda, centenas de homens foram para a batalha e outras centenas ficaram guardando, tomando conta do equipamento. E os que batalharam disseram, não vamos dar nada a eles, e Davi disse, estão errados, totalmente errados. Ele disse, somos um. Então o que conquistamos dividiremos com eles. Notaram que aqui diz que ainda é seguido até hoje? Veja, Davi é um tipo de Cristo e toda vez que isso está escrito em livros como Samuel, Reis e por aí vai, eu vejo que ele remete a Cristo e por isso essa lei é seguida até hoje. Então qualquer um que serve a um ministério, tudo o que o ministério faz, ele recebe o crédito. Eu cheguei no estacionamento de vocês e vi aquele homem rindo para mim no estacionamento, controlando o tráfego. Ele recebe toda a recompensa do que o ministério faz. Toda a alma que esse ministério toca, ele também é recompensado. Eu vi pessoas que me receberam rindo quando eu cheguei nessa igreja, disseram, olá, irmão John, e eu me senti tão bem-vindo. Isso faz quem visita se sentir bem-vindo. Sabe, todos os que foram salvos através dessa igreja viram esse grande sorriso quando chegaram nesse lugar. Você recebe crédito por cada alma dessa salva? Eu vejo secretários trabalhando diligentemente aqui, ajudando o pastor Robert e a pastora Linda. Vocês receberão crédito por cada alma que eles tocarem no mundo. Eu vejo os operadores de câmera, os diáconos aqui, o pessoal da produção, todos receberão crédito por cada pessoa que este vídeo alcançar. Por quê? Porque vocês entraram no trabalho dele, no trabalho deste ministério. Cada pessoa tocada por esse ministério vai para a conta de vocês. Eu nunca esqueço a história que Kenneth Copeland contou. Eu fico quase um pouco hesitante de falar, mas eu ouvi isso num áudio, eu vou repetir aqui. E eu espero repetir com precisão. Ele era o piloto do Oral Roberts. Ele ficava nos bastidores vendo aquelas milhares de pessoas. E ele ia a vários encontros, levava o Oral Roberts de avião a encontros de cura, a cruzadas. E havia sempre centenas, até milhares. O Kenneth ficava nos bastidores e dizia, sabe, eu posso fazer isso. Eu posso pregar para pessoas. E aqui estou eu pilotando esse avião. E o Espírito Santo disse a ele, Kenneth, você pode ir e pregar a essas milhares de pessoas? Você pode, mas não receberá crédito por nenhum décimo delas. Porque eu disse para você levar esse homem de Deus. Mas se você ficar aí nos bastidores com a atitude certa, para cada alma que ele tocar essa noite, você receberá crédito no julgamento. Aquilo mudou a atitude dele rapidamente. Isso mudou minha atitude também. Eu me divertia no começo do ministério, tanto quanto eu me divirto hoje aqui. Porque ministério é servir. Você impacta vidas para a eternidade percebendo que cada um tem uma parte. Todos os diáconos aqui, eu os saúdo. Vocês que nos recebem, os que trabalham nas prisões, os que têm ministério de alimentar os não favorecidos, qualquer um que seja o seu trabalho nessa igreja, eu te saúdo. Você receberá crédito, vá, aplauda. Cada pastor auxiliar, cada esposa de pastor auxiliar, você quer saber pelo que a minha esposa passou? Eu saía para pregar por todo lugar, lá ia eu. Ela ainda não estava no ministério quando eu comecei e o Senhor disse, Lisa, fique ao lado de John, seja fiel e a sua colheita virá. Ela recebeu crédito por cada alma que eu toquei, mas sabe, ela toca hoje centenas de milhares de mulheres. Amém?
Então é através do serviço que acontece. Atitude, repitam, atitude é extremamente importante. Uma parte importante para receber recompensa pelo serviço é a atitude. Não apenas as obras contam, mas as motivações que as alimentam, e a nossa atitude afetará nossas motivações. Deus disse em Isaías 1:19, se você quiser e for obediente, comerá o melhor da terra. Eu nunca esqueço quando estava em nossa igreja e comecei a me tornar um crítico do nosso pastor e das coisas que ele fazia. Eu passei 6 meses sem receber nada do que o pastor pregava no púlpito. E eu comecei a ficar muito crítico. Eu disse, Lisa, não estou sendo mais alimentado aqui, não estou sendo mais alimentado. 6 meses depois, o Senhor falou comigo e disse, o problema não é com o seu pastor, é com você. Eu nunca esqueço, eu disse, ei, qual o problema? Ele disse, o que Isaías 1:19 diz, eu citei, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Ele disse, pois bem, você não é alimentado, não come o melhor dessa terra. Eu disse, peraí, eu sou totalmente obediente, eu faço tudo que meu pastor pede para eu fazer. Mas você não come o melhor se for obediente? Eu disse, se você quiser e for obediente, comerá o melhor. Ele disse, obediência tem a ver com a ação, mas o querer tem a ver com a atitude, e a sua atitude fede. O Espírito Santo falou exatamente assim. Eu me arrependi e no domingo seguinte, o mesmo pastor, a mesma igreja, a mesma série de mensagens, e o céu se abriu, e sabe o que eu fiz? Eu chorei. Por 15 minutos dizendo o que eu perdi em 6 meses por causa da minha atitude estúpida. Estão comigo? Você diz amém? 2 Coríntios capítulo 2, verso 9, eu vou ler, você não precisa abrir, 2 Coríntios capítulo 2, verso 9. Eu vou ler na versão ampliada. Pois este foi meu propósito, ao escrever-lhes, testar a sua atitude. Repitam, testar sua atitude. E ver se vocês passariam no teste, se são obedientes e têm prazer em seguir as minhas ordens em tudo. Foi isso que Paulo disse à igreja de Corinto. A atitude é muito, muito importante. Paulo diz em Filipenses 2:5, na nova tradução viva, sua atitude deve ser a mesma que Cristo Jesus teve. Jesus não só bebeu o cálice do Pai, mas fez de boa vontade. Você pode dizer amém? Certo, em Efésios 4:23, a Bíblia ampliada diz da seguinte forma, ouça, sejam constantemente renovados no espírito da sua mente, tendo uma atitude mental e espiritual fresca. Certo? Porque a nossa atitude afetará as nossas motivações e no tribunal de Cristo seremos recompensados não apenas por nossas obras, mas pelas motivações que as alimentaram. Ouçam, amigos, eu acabei de ler na Bíblia, seremos julgados pelas nossas atitudes, assim como pelas nossas motivações e pelas nossas intenções. Não só por obras e palavras, vocês devem lembrar disso, eu falei disso na hora passada. 2 Coríntios 2:5, pois todos devemos nos apresentar e sermos revelados como somos diante do trono de julgamento de Cristo, para que cada um receba sua paga de acordo com o que tiver feito no corpo, seja bom ou mal, considerando quais foram seus propósitos e motivos, o que foi conquistado, com que se ocupou, e ao que deu atenção para que conseguisse realizar. Esta é a versão da Bíblia ampliada. Não se trata só do que conquistamos, mas do nosso propósito e motivo, você entende? Às vezes eu me entristeço, de verdade me entristeço, vendo como alguns se tornam amargos servindo a Deus. Perderam de vista a perspectiva eterna. Você está comigo? Eles continuam trabalhando, mas sua atitude passa a ser de enfado e suas motivações de inveja e egocentrismo. Isso é muito triste. Esta é a razão avassaladora para pessoas começarem apaixonadamente e não terminarem bem. Por isso que Paulo alerta dizendo, cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Notaram que ele diz muitos? Veem isso? Na versão ampliada, ele nos diz assim, ele nos diz para exercitarmos o cuidado e observarmos uns aos outros. Tem algo que eu faço muito com meus filhos e minha equipe. Eu já vi isso nos meus filhos antes e o meu filho mais velho está aqui comigo hoje. E ele vai lembrar dessa conversa que eu tive com todos eles. Já faz alguns anos. Eu olhei para eles e disse, garotos, temos 4 filhos. Eu disse, pessoal, vocês percebem que o chamado de Deus está sobre seu pai e sua mãe? Por isso nós temos que viajar muito para cumprirmos nosso chamado. Não somos pastores da igreja local, Deus nos chamou para o campo. Eu perguntei como vocês nos veem viajando assim? Vocês se sentem como se fôssemos tirados de vocês? Ou vocês veem como sua parte no ministério? Meus filhos disseram, vemos como nossa parte no ministério. Eu disse, vocês são espertos, sabe por quê? Se vissem como se fôssemos tirados de vocês, sofreriam a perda. Mas como veem como sua parte no ministério, cada alma que tocarmos
será acreditada a vocês no julgamento? E eu disse assim, a diferença entre recebermos o crédito por cada alma que tocamos e não receber nada no julgamento tem a ver apenas com uma palavra: sua atitude. Eu nunca vou esquecer. Eu conheci uma igreja onde um homem e uma mulher estavam traduzindo a Bíblia para um idioma muito raro que existia apenas a leste do Quênia. Eu olhei para eles à mesa. Eles tinham um garoto de 17 e uma garota de 15, eram filhos lindos. Ela era uma menina loira linda e ele um lindo homem. Eu saí de perto dos ministros, fui até eles e disse: deixa eu perguntar algo a vocês dois, é difícil morar no Quênia? Sabe, 17 e 15 anos disseram: não, senhor. Eu disse: vocês abençoam minha vida? E sabe, eles disseram: nós vemos que isto é parte do nosso ministério. Sim, mamãe e papai fazem o trabalho, mas é o nosso ministério. Sabe, quando seu pastor viajar, como agora ele está em Porto Rico, diga: eu estou semeando meu pastor. Em Porto Rico, isso significa que cada alma que ele tocar em Porto Rico, você recebe o crédito, mas se você reclamar, ele viaja muito, você perde o crédito pelas almas tocadas em Porto Rico. Tudo se encerra em uma palavra: atitude. Manter uma boa atitude, eu vou terminar com isso, manter uma boa atitude nos ajuda a multiplicar nossas minas e terminarmos bem. Deus está construindo sua casa sob medida e nós somos os seus colaboradores. Então não importa se sua parte parece insignificante, lembre, cada parte é vital. Você pode ser tão eficaz ou ineficaz quanto decidir, e eu espero que vocês ajam como o apóstolo João disse. Eu amo essa passagem do Novo Testamento. 2 João, verso 8, João diz: acautelai-vos, para que não percam aquilo pelo que trabalhamos, mas que possam receber a recompensa completa. Vejo vocês na próxima hora, que é a última, hein? A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.